Tanto no Tabor, em Jerusalém, em Betânia, em Genezaré, foi caminho, verdade e vida como ainda é. Dá pra ir. Então que Jesus certo dia andava, então que Jesus certo dia andava. Vai dar certo, hein, mano? Você vai, ó. Ela fica na frente pra me ajudar. Ela disse que não quer, mas nos botaram uma. Tô com piada. Frederico me grampeou. Gravei você no microfone, sem o microfone, eu vou depois, entendeu? Porque às vezes a gente pensa, deixar isso aqui, entendeu? Para ver se o áudio fica melhor lá no telefone. Esse aqui, eu acho que é o áudio foco. Exatamente, esse aqui é o telefone. Entendeu? É alvejante. Ligado já isso aí. Manda ver. Está ligado. Tá bom? Obrigado. Isso. E as multidões seus ensinamentos de amor e fé, com saúde e louco amar o céu, e tal verdade de Senhor uma tarde nunca de primavera, mais uma noite os guerreiros eram cidade santa de Nazaré. Foi Jesus que nos ensinou tantas coisas de Nazaré, dar luz, companhia, amor, verdade e fé. Canto no Tabor, em Jerusalém, em Betânia, em Genezaré, o caminho, verdade e vida, como ainda é. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, que assim imersos nessa energia também emanada da espiritualidade maior, possamos assim ser instigados e alimentados assim por todas as palavras, todos os ensinamentos que teremos aqui hoje. Agradecemos a presença de todos, encarnados e desencarnados, na nossa casa mais uma vez, mais um sábado de estudo. Muitas novidades nas nossas palestras, não é o caso da música que vem encantar e nos alegrar mais e colocar mais aconchego na nossa casa. Agradecemos mais uma vez a todos, aos nossos palestrantes, aos visitantes, que sejam todos assim, ungidos assim com essa energia emanada, possamos absorver e aproveitar toda a energia através dos nossos mentores e guias espirituais. A gente pode botar um pouco. Para darmos início aos trabalhos de hoje, vamos passar aqui
alguns avisos que a gente sempre passa nas nossas palestras, nos nossos trabalhos. Que a gente possa desligar os nossos celulares ou estar no vidro para que a gente possa manter assim a harmonia da casa, favorecer também, ajudar o nosso palestrante na harmonia, para não quebrar essa harmonia da palestra, do nosso estudo. E avisando ainda que, apesar de não estarmos fazendo a nossa campanha Alto de Souza, campanha que a gente visitava as casas pedindo mantimentos e ajuda para montarmos as nossas cestas básicas, tem algumas famílias que recebiam, mas a gente continua recebendo aqui na casa que as pessoas que queiram trazer algum mantimento não perecível, porque volta e meia algumas pessoas vêm perguntar se tem cesta básica, algum mantimento. A gente mantém, apesar de não estar, como eu falei, com a campanha Alta de Souza nas ruas, mas a gente continua recebendo aqueles que queiram de boa vontade, de bom grado, trazer algum mantimento. Se por acaso não ser diretamente aqui no centro, a nossa casa é aqui vizinha, queremos deixar lá também que a gente traz o centro e desde já gratidão é o sentimento que temos. Começando aqui com as nossas atividades semanais. Domingo e segunda são os únicos dias que são fechados para o público, para os trabalhadores encarnados. Muito embora saibamos que a verdadeira equipe trabalhadora é a equipe desencarnada da casa, que é de domingo a domingo, 24 horas por dia, chegam a dizer que até 25 horas por dia. Esses dias são os dias que são fechados para o público. Começando nossas atividades a partir da terça-feira com o estudo do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é aquela parte mais da científica da doutrina, sempre de 19 às 20 horas, que é aberto a todos que queiram vir dividir com a gente um pouco desse conhecimento. A gente já está até terminando o terceiro livro, o Comum, mas a gente geralmente, acho que já vai ser a terceira vez que a gente faz o estudo do ESD, a gente está terminando, a gente já vai voltando, vai sempre renovando os frequentadores da casa, e a gente está sempre, estamos perto de terminar o terceiro livro, e a gente vai retornar e recomeçar de novo para aqueles que queiram participar, está sempre aberto. Na quarta-feira, nós temos a nossa evangeloterapia, que é o estudo do Evangelho. As pessoas às vezes até perguntam, o Espiritismo tem um evangelho próprio? Não, é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo a visão e a interpretação dos Espíritos. E com uma novidade para alguns, mas para nós já não é tão novidade, que é uma coisa também que é nova no nosso centro, inovador e gratificante, que nós temos o Evangelho dos Adultos e temos também a nossa evangeloterapia infantil, que a gente até comenta aqui que tem quarta-feira, que dá mais criança no nosso evangelho do que os adultos nos estudos. As pessoas às vezes não vêm para o centro, não tem com quem deixar a criança e achar que não traz. Nós temos as nossas tias e com material específico próprio, a gente conseguiu material para estar ministrando e ensinando um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, toda a literatura espírita para nossas crianças, aqueles que queiram trazer seus filhos, seus netos, sobrinhos, afilhados. Nós temos essa turma. Na quinta-feira é o único dia que é fechado só para os trabalhadores da casa, que a gente está sempre com algum curso de formação, terminamos um curso de passe, já fizemos outros estudos e fazemos o estudo do livro dos médiuns, toda quinta-feira. É o único dia que é fechado também para os trabalhadores da casa, que além desse estudo nós temos a nossa mesa mediúnica. Na sexta-feira nós estamos fazendo agora, que até bem pouco tempo a gente estava fazendo pelo Google Meet, estávamos fazendo online, por conta da quantidade de pessoas que às vezes na sexta-feira poucas pessoas estavam vindo. A gente está fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, mas agora estamos fazendo presencial aqui na casa, aqueles que queiram também vir participar conosco, está aberto também. E todos os sábados nós temos as nossas palestras públicas. Tem trabalhadores da casa que também são palestrantes, e palestrantes de casas co-irmãs, de Juazeiro, do Crato, está sempre dividindo um pouco do conhecimento com a gente aqui. Hoje, nosso irmão Petros Macedo com o tema As Parábolas de Jesus, que é do Juazeiro, e está aqui para dividir conosco
o que ele estudou, que a gente possa assim absorver. E desde já estamos sendo gratos por isso. Que a espiritualidade maior possa assim nos fortalecer, que possamos aproveitar cada vez mais. E uma coisa também, por enquanto, devido a algumas normas do Instagram, nós não estamos podendo transmitir ao vivo as nossas palestras como era antes. Que exige agora uma quantidade mínima de 1.000 seguidores na página do Instagram do centro. Continuamos aí com a nossa campanha de divulgação, que a gente está gravando e colocando na plataforma gravada, não está tendo como ser feito ao vivo. E a gente continua aí nessa campanha de conseguir seguidores para que a gente atinja um K, fala, né? Consiga aí esses 1.000 seguidores para que a gente possa e volte novamente a transmitir ao vivo. Além do Instagram, também temos a nossa página no YouTube, né? Onde está sendo também deixado gravado na plataforma os nossos trabalhos aqui, tanto a palestra como algumas fotos, vídeos do nosso trabalho durante a semana. Mais uma vez agradecemos a presença de todos e para darmos continuidade à nossa palestra, Alessandra lerá a nossa mensagem e Mônica fará a nossa prece inicial. Logo em seguida, nosso irmão Petros dará início à nossa palestra de hoje. Suicídio e delinquência. Todo rio procede de uma nascente simples. A maioria dos incêndios se alteia de alguma faísca. Assim também sucede com o suicídio e a delinquência. A reclamação demasiadamente repetida, o grito inesperado, desarticulando o equilíbrio emocional de quem ouve. O gesto de irritação, a frase de crítica, a explosão de ciúme, o conforto infeliz, a queixa exagerada, a exigência sem razão, as palavras de insulto, a resposta à base de zombaria ou compromisso desprezado. Quaisquer destas manifestações, aparentemente sem importância, pode ser o início da lamentável perturbação, suscitando, por vezes, processos obsessivos nos quais a criatura cai na delinquência ou na agressão contra si mesma. E o único remédio que conhecemos até agora contra semelhantes calamidades, a ser usado em favor das vítimas possíveis do suicídio ou em auxílio daqueles que o provocam, é a prática da compreensão e do amor, na embalagem da paciência. Conserva a fé em Deus e em ti mesmo, Emmanuel. Quem se sentir à vontade, vamos fechar os olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais um sábado reunidos para compartilhar a Tua máxima de fé. Te pedimos, Pai, a boa intuição para nosso palestrante, o discernimento para nós, que possamos aprender, absorver mais um pouco do Teu conhecimento, mais um pouco do Teu Evangelho, para que possamos ser multiplicadores. Pai amado, nos blinda, nos dá a paz, nos acompanha nesses trabalhos, e que assim seja. Sim. Boa noite, gente. Meu nome é Petros e é com muito prazer que novamente a gente visita aqui a Casa Luz do Caminho para participar desse trabalho de divulgação das ideias espíritas. Com um tema hoje muito especial, Parábolas de Jesus. Então, falar das mensagens de Jesus é falar de temas que tocam profundamente os nossos corações. Então, que a gente possa pedir a inspiração dele para comentar de forma
que a gente acesse o nosso íntimo, né? Vamos deixar a mensagem de Jesus transformar o nosso caminho, a nossa vida. Para iniciar a nossa conversa, eu trouxe aqui um poema psicografado por Chico Xavier, de Casimiro Cunha, é o Espírito. O tema desse poema é Fórmula de Paz. E Casimiro Cunha diz assim: amigo, desperta e vive. Na terra a vida é batalha, em que o maior vencedor é aquele que mais trabalha. Há dúvidas amargosas cortando-te o coração, procura diminuir as dores do teu irmão. Reparas angustiado teus sonhos ao desabrigo, há milhões na retaguarda, rogando-te o braço amigo. A calúnia visitou-te as fibras de lutador, intensifica sem mágoas a sementeira do amor. Há campo para a tristeza em tua vida mental, intensifica, combatendo a sombra, a miséria e o mal. Desânimos infecundos, moléstias daquilo ou disso, são todos remediáveis pela expansão do serviço. Se pretendes a vitória da vida ditosa e crente, ajuda sem distinção e serve constantemente. Casimiro Cunha, através da psicografia de Chico Xavier, vem nos dizer que o trabalho, o auxílio e o serviço são o caminho, na grande maioria das vezes, para resolver os nossos próprios problemas de dor. Então, quando a gente estiver angustiado, quando a gente estiver passando por uma situação difícil ou complicada, que a gente possa prestar atenção onde a gente pode ajudar. E a gente vai receber da vida o auxílio. Para iniciar agora no tema propriamente dito, as parábolas de Jesus, primeiro uma pergunta se faz necessária. O que são parábolas? Porque temos que convir, né? Temos que ajustar, compreender que a mensagem de Jesus não é simples. Ela não é uma coisa, vamos dizer assim, superficial. Ela é profunda. O nosso erro é achar que a mensagem de Jesus ela é superficial. Ela é aquela mensagenzinha simples, batida, que a gente já escutou várias vezes e que, se eu for buscar ler uma parábola, não vou encontrar mais do que o que eu já encontrei nas leituras ou das vezes que eu escutei. Lê do engano nosso. Como divino pedagogo, a mensagem de Jesus tem uma profundidade que alcança a nossa capacidade de compreender. E o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu for uma pessoa simples, que não aprendi a ler, por exemplo, e eu escuto alguém contar a parábola, eu vou ter um aprendizado ali, na medida da minha compreensão. Se eu for uma pessoa que vem estudando a Bíblia já há 20 anos, me aprofundando, buscando os textos, estudando as sociedades da época, observando para quem Jesus contou, depois de estudar 1000 vezes a mesma parábola, se eu me concentrar, vai ter coisas ali que eu ainda não havia prestado atenção, que eu ainda não havia descoberto. Algumas delas nós vamos comentar aqui hoje. De algumas, porque foram muitas. E cada parábola é um mundo inteiro. Então, a fim de nos prepararmos para debruçarmos ou para apreciar as parábolas de Jesus, é importante que a gente entenda cada contexto, cada trecho, cada situação. E a primeira pergunta, o que são parábolas? Porque a gente escuta muito falar das parábolas, mas o que são elas? Pois bem, gente, a origem está no grego, vem do parabolê, que significa pôr de lado ou comparar. É uma narração alegórica que envolve algum preceito moral, alguma verdade importante. Então Jesus contou uma historinha, que trazia um fundo moral nessa história, com muitos aspectos, mas trazia um fundo moral nessa história. Trazia um ensino para a gente. Da vida material, às vezes, mas principalmente um ensino para o nosso campo sentimental.
trazia um ensino para modificar a nossa forma de ver o mundo, de enxergar o mundo e de como a gente se sente perante ele. Mais uma vez aqui, trazendo do dicionário Aurélio, são histórias, né? Parábolas são histórias contadas por Jesus, na sua grande maioria, para trazer uma informação importante. Vem agora a segunda parte. Que informações Jesus queria trazer para a gente com suas parábolas? Porque que ele contou uma história para trazer informações, a gente acabou de ver. Tinha coisas importantes na mensagem dele, que ele criou histórias para trazer. Mas que informações são essas? Buscam responder a que anseio do ser. Quais as dúvidas a gente tem que a gente pode buscar Jesus para saciar? E aí eu elenquei aqui alguns pontos que o ensino prático de Jesus, as parábolas, as mensagens, o Sermão do Monte, vem nos esclarecer. E a gente vem com alguns questionamentos que são desde sempre, de todas as sociedades. Como, por exemplo, existe realmente Deus? Será que a gente não se pergunta, vez por outra, ou em situações em que a gente duvida, ou que está passando por uma situação meio complicada, será que existe realmente Deus? Se existe, porque eu imagino que a maioria de nós crê em Deus aqui, e não tem problema se tiver algum ateu na casa espírita, tá, gente? Ele é bem-vindo também. Se ele existe, como ele nos vê? Como será que Deus nos vê? Será que ele é aquele velhinho de barba branca que está sentado lá no seu trono e que fica julgando a gente toda hora, tudo que a gente faz? A forma que a gente entende de como Deus nos vê, muitas vezes pode modificar a forma como a gente se sente diante dos desafios da vida. Pode diminuir o nosso sofrimento, gente. Muitas vezes a gente cresceu aprendendo que Deus castiga, por exemplo, que Deus pune, que Deus traz sofrimento, o que não é correto. E às vezes a gente se julga por coisas que fez, sendo que no nosso patamar de adiantamento é algo natural, da nossa, vamos dizer assim, do degrau em que a gente se encontra na evolução. Mas vamos para outras perguntas. Como ele nos julga, né? Como ele nos julga? Primeiro, como ele nos vê. Depois, como ele nos julga. Será que é aquele julgamento pesado, ferrenho? Muitas conversas, histórias escritas do Antigo Testamento levam a crer que esse julgamento é ferrenho, é pesado. Mas vieram outros mensageiros, a exemplo de Jesus, para mudar um pouco essa história ou essa visão. Se ele nos julga, gente, que peso tem esse julgamento? De que forma é? Quais os aspectos? Porque no julgamento material, a gente sabe que tem lá um juiz, tem um promotor, tem um advogado, o promotor vai acusar, o advogado vai defender. A gente tem ali os argumentos, tem todo um processo que vai gerir esse julgamento. E no caso divino, como será que ocorre? Jesus conta sobre isso nas parábolas. E a gente lê de forma tão superficial que às vezes não guarda o cerne da questão para nos ajudar no nosso dia a dia. Para onde vamos depois da morte? Para onde vamos depois da morte? Porque muitas vezes a gente escuta aqui do palestrante que a vida continua, quem faz o ESD, escuta que a vida continua, vê as mensagens dos espíritos. Mas, gente, será que diante do nosso desencarne, se tivesse Petros aqui, diante do momento de morrer, de desencarnar, será que a compreensão ia ser tão harmônica ante uma doença muito severa, em que a gente sabe que está prestes a desencarnar? Será que nossa compreensão ia ser harmônica do que acontece depois da morte? O futuro será feliz ou infeliz? Como será o nosso futuro? Daqui 10 anos, 20, se a gente estiver vivo, se estiver desencarnado. Então são muitas questões que rodeiam o nosso dia a dia, os nossos pensamentos filosóficos, que está tudo lá na mensagem de Jesus. Tem mais alguns. Esse é interessante, gente.
por que sofremos. Alguém sabe aqui por que a gente sofre? Por mais que a gente estude, escute os Espíritos dizendo, escute as mensagens, a gente vem participar do ESD, né? A gente vê o motivo dos sofrimentos, a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente abre lá no trechinho causas atuais dos sofrimentos, causas anteriores dos sofrimentos, e a gente lê 10 vezes. Na hora da dificuldade do sofrimento vem a pergunta, por que, meu Deus? Não vem? Por que comigo? Por que a gente sofre? E agora um ponto muito interessante. Quais leis regem a nossa vida? Quais são as leis que regem a nossa vida? Do ponto de vista material, a gente sabe. As leis da força, a gravidade, tem várias. A gente estuda tudo isso na escola. Mas do ponto de vista espiritual e moral, que leis regem a nossa vida? E aí eu vou dar um exemplo prático. Porque, gente, olha, a gente vem para a Casa Espírita, a gente vem para o estudo do Evangelho, vem para a palestra, lê o Livro dos Espíritos, mas eu vou dizer, se tudo isso que a gente faz aqui, ou assiste de casa as palestras, eu não conseguir colocar na minha vida prática, de segunda a sexta, sábado e domingo também, mas às vezes é o dia que vem para você, se a gente não conseguir fazer isso, não valeu de nada, gente. O valor do ensino está na prática. Eu preciso, na minha convivência no meu trabalho, na minha convivência em casa, no meu lar, conseguir trazer harmonia com tudo que a gente aprende aqui. Porque se o que eu estou estudando aqui não está fazendo diferença na minha vida lá fora, se você não olha os companheiros de trabalho de forma diferente, se você não enxerga as pessoas da sua família de forma diferente, seus irmãos, seus filhos, os pais de forma diferente, a gente não está aprendendo correto. Está faltando alguma coisa. Está faltando o sentimento daquilo que a gente vem aprender aqui. Quantas pessoas intrigadas dos irmãos, gente? Às vezes 1, 2, 5 anos. Dos pais. Tem gente intrigada num curso que a gente fez lá no Jeffs. Tinha uma pessoa lá que contou uma história que já fazia mais de 6, 7 anos, estava sem falar com o pai, com a mãe. Gente, todos estamos aqui com oportunidades únicas de resolver os nossos problemas com os nossos desafetos. Então, um esforço nosso é necessário em prol da harmonia. E a gente vai ver as parábolas de Jesus responderem todas essas questões que eu fiz aqui. E eu não botei muitas para não alongar demais, botei algumas. Mas as parábolas de Jesus vão responder todas. Todas. E Jesus tem uma coisa interessante. Há 2000 anos atrás, ele desencarnou, morreu. O corpo de Jesus não existe hoje mais. O Espírito vive. Cada vez que eu abro o Evangelho, mas eu tenho na minha casa a minha Bíblia católica ou evangélica, não é o Evangelho segundo o Espírito, não tem problema, como o nosso irmão falou aqui, é o mesmo Evangelho, é a mesma parábola. Você pode abrir a sua Bíblia em casa, estudar as parábolas de Jesus, ele tem uma condição ímpar. Se você fizer uma prece, se seu desejo for sincero de aprender o que ele está ensinando ali, o ensino é de coração a coração. Intimamente, Jesus toca o seu coração e traz aquele ensino que ele tentou trazer nas parábolas há 2000 anos atrás. Mas é preciso que a gente tenha interesse, boa vontade em estudar, em aprender, em melhorar os nossos caminhos. Vai diminuir o nosso sofrimento? Vai. Muito, gente. Vai diminuir os nossos problemas? Não. Não vai diminuir os nossos problemas. Porque só em estar encarnado temos problemas. Quem no mundo não tem problema? Mas vai nos dar paz, fortalecimento, condição de passar por aquele problema sem que ele nos abale, sem que aquilo seja grande coisa. Todo mundo conhece alguém que, por mais que as notícias sejam abaladoras, a pessoa permanece firme, com fé. Gente, isso inunda quem está perto. Tanto quem tem medo contamina quem está perto.
Às vezes uma coisinha besta, a pessoa está morta de apavorada, né? Mas às vezes tem alguém que já aprendeu a ter confiança em Deus na vida e que os maiores problemas não conseguem abalar. A pessoa consegue passar com serenidade. E é isso que a gente busca de lição no Evangelho. Passar os nossos problemas com serenidade. Porque, gente, para o Espírito, 70 anos de uma vida aqui na Terra é um estalar de dedos. E acredite, 90% dos problemas que você tinha 2 anos atrás já não existem mais. Isso nos ensina, sabe o quê? É em vão que a gente sofre demais com os problemas de hoje. Às vezes imaginando consequências que não vão chegar nunca. Para serenar os nossos corações estão lá as parábolas, gente. Algumas das mais conhecidas. Parábola do semeador, parábola do filho pródigo, do bom samaritano. Quem não já escutou? Parábola do grão de mostarda, parábola do rico e do Lázaro, dos talentos ou da ovelha perdida. Quanta riqueza em tantas histórias que vêm falar da nossa vida prática, gente. Eu repito, quando a gente for ler uma mensagem de Jesus, o ensino dele, vamos nos lembrar da nossa vida prática. Onde eu consigo colocar aquilo em prática no meu caminho, na minha casa, com a minha família, com a minha forma de me ver, com a minha forma de ver os outros. E eu consigo aos poucos ir modificando, vamos dizer assim, a minha forma de viver, trazendo para melhor. Lá em Mateus tem um trechinho que ele fala das parábolas de Jesus assim, ó. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Olha a importância que Jesus dava a essas histórias, que conseguiram varar os séculos, chegar hoje intactas para a gente, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: abrirei minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Alguns séculos antes de Jesus nascer, os profetas já o anunciavam e já diziam que Jesus ia trazer em parábolas coisas que estavam ocultas para a humanidade desde a fundação do mundo, gente. Olha a importância das mensagens contidas nas parábolas. E a gente às vezes lê de forma muito clichê, né? Muito como se fosse ali um textozinho repetitivo que não tem muita coisa a trazer. E outro trecho, Mateus diz assim, ó, bem-aventurados os vossos olhos, Jesus falando isso, para as pessoas da época, para os discípulos e para quem estava escutando ele. Porque veem, e vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram. E desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Jesus está dizendo aqui que todos os mensageiros que vieram antes dele desejariam muito, tiveram muita vontade de estar participando desse trabalho de divulgação que fez Jesus, de escutar que mensagem Jesus iria trazer. E não puderam. E a gente tem essa mensagem lá simples, acessível, fácil, mas a gente não valoriza. Jesus contou por volta de 40 parábolas no Evangelho. Lá no livro Em Torno do Mestre, publicado pela FEB, tem um trechinho que diz que as parábolas são frutos que as pessoas comem com casca. E é uma analogia muito interessante, porque a gente não prepara, né? Você vai comer uma banana, você tem um cuidado ali. Se ela está mais escurinha, você troca, procura uma melhor. Aí você descasca a banana direitinho, para você aproveitar só o miolo, só aquilo que você gosta, só o que tem valor para você. Mas as parábolas não, a gente vai comendo sem o devido preparo e não consegue aí perceber o sabor que as parábolas têm. Como a gente provar, por exemplo, a melancia, né? Você vai começar pela casca, você vai perder todo o miolo. Então, com a parábola do mesmo jeito. Eu costumo dizer, gente, que a parábola é como um botão de rosas. Você vai numa estrada e você de longe vê o botão de rosa. Ele está pequenininho ainda, mas ele já lhe influenciou. Já mudou às vezes o seu pensamento, você já começa a pensar na natureza, você já vê uma coisa bonita. Já lhe marcou de longe, do mesmo jeito a parábola, de longe já lhe marcou. Porém você vai se aproximando
E a beleza daquele botão vai tomando de conta de você mais, porque vai ficando mais próximo. Ao se aproximar ainda mais, você já consegue sentir o aroma da rosa. Então não é mais só a visão que é bonita, você já começa a participar aí de um conjunto de sensações que transformam o seu sentimento. É o botão de rosa, a beleza dele, agora é o perfume, é o aroma. E se você chegar mais perto ainda, você toca a rosa. E aí, gente, completa a sensação. Você sente o cheiro da rosa, o perfume, você sente a textura e você vê a beleza daquele espetáculo da natureza. Com as parábolas, é o mesmo jeito. De longe, elas já conseguem marcar e trazer alguma informação, já mudam a nossa perspectiva, mas quanto mais a gente se aproxima, mais ela cresce, mais vai ficando bonita e mais outras sensações diferentes a gente vai conseguindo pegar. Quem é Jesus? Porque se eu estou falando aqui das parábolas de Jesus, eu vou tirar aqui um minuto para falar da grandeza desse Espírito. Quem é Jesus que trouxe as parábolas? Porque, gente, às vezes, se eu estou fazendo aqui uma faculdade de matemática, por exemplo, eu estou já há 4 anos fazendo essa faculdade, e eu estou com um problema grave, ali, difícil, tenho o meu TCC, eu não estou conseguindo resolver, mas eu sei que tem um professor que tem 30 anos de experiência. Ele é doutorado, pós-doutorado, é a maior referência. E você se esforça para conseguir 1 hora com aquele professor, para ele lhe auxiliar. Você sabe que ele vai resolver o seu problema, porque ele tem a solução que você precisa, ele tem o conhecimento, ele tem experiência, ele tem tudo. E você se esforça, você vai em busca dele. E quando você o acessa, ele resolveu, com a experiência, com o conhecimento, com que ele tinha completamente o seu problema. Está resolvido. Pois bem, gente, Jesus é esse professor. Só que ele não tem 30 anos de experiência. Dizem os Espíritos que Jesus, segundo Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, ele, como mentor espiritual da Terra, já tem bilhões de anos. Jesus governa a evolução do planeta Terra. Então, se Deus podia mandar um mensageiro para a Terra para trazer a mensagem da forma mais purificada possível para a gente, esse Espírito é Jesus, que a gente menospreza no nosso dia a dia. Ele tem todas as respostas. Ele sabe de tudo. Os nossos problemas mais íntimos, aqueles que a gente não tem coragem de contar nem para a gente. Ele sabe. Ele nos entende. Ele sabe onde a gente vai acertar, onde a gente vai errar. Mas nós, como muitas vezes temos aquela sensação de autossuficiência indevida, né? Porque nenhum de nós consegue resolver tudo sozinho, gente. Nenhum de nós. Mas às vezes a gente acha que consegue. Menospreza, inclusive, o auxílio das pessoas que estão ao nosso redor, como se nós fôssemos aqueles que mais sabem. E principalmente, menosprezamos diante dos desafios e dificuldades da vida a mensagem de Jesus, a capacidade que ele tem de resolver os nossos problemas. Pois bem, gente, lá no Livro dos Espíritos, está aqui o Livro dos Espíritos, ó. 1019 perguntas que Kardec fez para os Espíritos e recebeu a resposta, né? Tudo que a gente tem dúvida. Questão 625, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é a mais curta de todo o livro. Vede Jesus. Vede Jesus, gente. Resposta mais curta. Eles poderiam ter dito simplesmente Jesus, né? É o Espírito para servir de guia e modelo. Eles disseram vede Jesus porque a gente não busca ver Jesus. A gente não busca o seu ensino. A gente não porque para ele ser o guia e ser o modelo, eu preciso buscá-lo. Se eu não buscar um guia, eu vou encontrar o caminho mais longo. Precisa que a gente busque. E a resposta, a pergunta também, quando Kardec fala de guia e modelo, é porque, gente, o que é um guia? Vamos aprofundar, na parábola a gente vai fazer isso. Mas o que é um guia? Um guia não é simplesmente alguém que diz assim, olha, Petro, se você for por aqui, você vai achar o local correto. Não, gente. Um guia é alguém que conhece perfeitamente todas as nuances do caminho que você se encontra. Ah, Petro, mas eu tenho um problema na minha área profissional. Jesus conhece
todos os problemas e nuances da questão profissional da terra inteira. Meu problema é na área conjugal. Ele conhece também. É na área familiar. Ele conhece, gente, tudo. O guia conhece tudo. Às vezes você está no meio de um caminho que você não sabe para onde ir e o guia vai conseguir lhe esclarecer, lhe confortar, lhe harmonizar. Porque você vai se sentir seguro. Ele vai dizer, Petros, aqui está um matagal, mas a estrada está aqui a 20 metros. Siga por esse caminho, você vai achar a estrada correta. E imediatamente a gente passa daquele terror de estar perdido no meio da floresta para a tranquilidade de quem achou um caminho correto. É isso que a mensagem de Jesus consegue fazer com a gente. Quando a gente busca. E modelo, gente, porque além de dizer, além de apontar o caminho, ele caminhou pelo caminho. Jesus não apenas ensinou a perdoar. Ele não só disse perdoar 70 vezes, 7 vezes. Não, gente, ele perdoou. A última mensagem de Jesus do perdão foi na cruz. Na cruz. Prestes a dar o último suspiro. Perdoava Jesus e ainda pedia pelos soldados que tinham ferido, tirando sua vida. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Então Jesus, além de ser o guia, ele é modelo. A gente precisa seguir o que ele fez. As recomendações dele não são vazias. Então esse é Jesus, o divino mensageiro, o enviado de Deus. E o que a gente encontra na mensagem de Jesus, antes de passar aqui, eu separei 3 parábolas. Mas o que a gente encontra na mensagem de Jesus, gente? É a mesma coisa que um andarilho perdido na floresta, como eu falei, encontra quando acha uma estrada. Confiança, harmonia, fé. Jesus acolhe. Se você se sente só, busque Jesus. Jesus traz uma sensação de acolhimento que a gente nunca viu igual. Nunca viu igual. Ele traz consolo. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo fala do Cristo Consolador. Olha a condição que Kardec colocou para Jesus. Diante de tantos sofrimentos, muitos de nós chegam na casa espírita por conta do sofrimento, querendo resolver algum problema que está passando, que não sabe por onde ir. Jesus é capaz de nos consolar. E ele chama, vinde a mim. A gente não pode ficar sentadinho lá no nosso sofá assistindo a Netflix, gente. Passando por um problema, precisando de emprego, querendo passar num concurso. A gente precisa se levantar, respirar, pedir a ele forças. E seguir, buscar Jesus, gente. Ah, Petro, mas é muito vago buscar Jesus. Abra o Evangelho quando você estiver sofrendo. Peça a ele uma mensagem, abra aleatório e veja o que ele vai dizer para você. Comigo, bate certeiro. E às vezes a gente não gosta da resposta. Às vezes a gente não gosta. Porque às vezes é vaidade. Às vezes é egoísmo da gente. Sofrimento da gente às vezes é por inveja. Egoísmo, vaidade, orgulho. Aí a gente pega o Evangelho, abre aqui, Senhor, por que sofrimento, por que isso? Pá, aparece lá o orgulho. Quando a gente lê, chega a sério no coração. É um puxão de orelha, passa 3 dias formigando, mas nos dá a resposta. Estar perto de Jesus, gente, é como? Uma vez eu devia ter por volta de 5, 6 anos, morava no sítio, e essas casas antigas tinham entradas de saídas de água tal, nas paredes, né? Um canozinho lá que saía, de vez em quando entrava aranha, entrava cobra, pequena, né? Não grande. Mas a gente tinha muito medo, né? Essas aranhas, caranguejeiras que chamam. E teve um dia que deu problema na luz lá do quarto, eu fui dormir na sala. E o quarto dos meus pais era do lado, como se eu estivesse dormindo aqui, e o quarto deles ali naquela porta. E eu com medo danado, já ia dar meia-noite, eu não conseguia dormir, virava para um lado para o outro, meus irmãos mais novos já tinham dormido, minha mãe tinha ido deitar, e eu sem conseguir dormir, com medo. Aí de repente meu pai sai do quarto, né, não sei, o ventilador não tá, armou a rede na sala, se deitou, a rede dele ficou vizinho ao meu colchão, bem baixinha perto do chão. Gente, eu senti uma paz tão grande nesse momento, porque eu não estava mais só. Nessa hora podia entrar cobra, podia entrar aranha, podia entrar tudo. Eu estava com a sensação de
eu estava protegido, eu estava acolhido, meu pai estava dormindo, mas eu consegui dormir em paz, porque aquela sensação de aconchego, não tem? Gostar, pronto, lhe dá uma confiança plena. Não importa o que acontecesse, você está seguro. É essa sensação que a gente tem quando busca Jesus, gente. Quando a gente traz Ele para perto. Quando a gente coloca Ele no nosso caminho, a sensação é de que a gente está seguro. Nada é capaz de nos abalar. Problemas, situações angustiosas, ofensas, nada disso mais lhe abala. Porque você está ali centrado. A força imperativa da harmonia de Jesus nos influencia quando a gente coloca Ele próximo. Porque enquanto mais longe Ele estiver, gente, eu vou lhe dizer, com mais medo a gente fica, mais só a gente se sente, mais a gente sofre com as coisas corriqueiras do dia a dia, mais a gente se sente ofendido com as situações simples. Às vezes a gente se ofende tanto, a pessoa entra, não fala com você, meu Deus, aquilo já lhe abalou completamente. Olha como a gente é frágil. Se a gente tiver com Jesus do lado, tentativas de lhe machucar não vão lhe alcançar, porque você está além. Você vai olhar para a pessoa que tenta lhe machucar com piedade. Aquilo não lhe causa sofrimento, um xingamento, uma mentira contada, gente. Essa é a sensação que Jesus traz, se a gente colocar Ele perto da gente. Tem um caso curioso de alguém, aconteceu com um amigo lá no Jefferson. Ele disse que, certa feita na família, um primo dele passou por uma situação muito vexatória, né? Uma prima inventou uma mentira bem escabrosa sobre ele, né? E saiu espalhando para a família toda. E esse primo escutou essa mentira, né, escabrosa, vergonhosa até e tudo, e ele disse, Petros, incrivelmente, ele não se incomodou. Ele ficou em paz. Ele sabia que ele não tinha feito, não era a intenção dele, ele não fez aquilo, ele não se incomodou. E ele disse, olha, quem vier me perguntar, eu vou dizer, quem acreditar em mim ou quem confiar em mim sabe, mas eu não vou estar me defendendo nem nada. Pois bem, e achou muito estranha a tranquilidade dele. A irmã dele, que não foi a pessoa que foi caluniada, passou por uma situação de extremo desequilíbrio. Saiu reclamando com a pessoa que fez, que contou a história, saiu brigando com ela, foi defender o irmão em todo canto que estava. Aí ele contou comigo assim, Petros, como é interessante essa situação, porque a pessoa que recebeu a calúnia, ela não modificou uma grama da harmonia que ela estava, do jeito que estava, continuou serena, em paz. E isso já demonstra que você não está, vamos dizer assim, vulnerável a essas situações. Porém, a irmã, que não foi a pessoa acusada, não passou pela situação, se incomodou ao extremo. Olha como a gente é frágil. A gente é tão inflamado que qualquer coisinha dói. Então, eu trouxe essa historinha para mostrar, quando a gente está perto de Jesus, a gente é igual a esse irmão. Gente. A gente recebe calúnia, ataque, as pessoas vão tentar o que for, não vão lhe acertar. Você vai se manter na harmonia. Isso acontece no trabalho, em casa, na família, onde for. Não lhe abate. Porque se a gente estiver inflamado, se a gente estiver com medo, se a gente estiver se sentindo só, qualquer coisinha vai nos desesperar. E o desespero é um sofrimento muito ruim que a gente carrega sem necessidade. Sem necessidade. Que não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Ele sabia o que a gente ia passar aqui, gente. Ele sabia todos os problemas que a gente iria enfrentar, sabia que a gente ia ser traído, ou de forma conjugal, ou na empresa, ou no trabalho, iriam passar a perna na gente, e a gente ia ser roubado. Ele sabia de tudo. E o que é que ele disse para a gente? Que não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Ou seja, diante da dificuldade do problema,
Se você está passando por um problema, escute Jesus dizendo no seu coração que não se turbe o vosso coração. Confie em Deus. Confie em mim, diz Jesus. Ele tem a resposta. Uma prece antes de dormir é capaz de trazer Jesus para passar a noite ao seu lado, lhe acalmando, lhe protegendo. O pensamento em Jesus faz com que a gente eleve a nossa vibração. Só o pensamento. Já imaginou uma prece? Já imaginou fazer uma prece e pedir a Jesus que nos ajude a compreender a parábola que a gente vai estudar? Agora, quer ver como a gente sofre de graça? Faz quanto tempo que a gente não busca o Evangelho para ler uma parábola? Faz quanto tempo que a gente não busca Jesus para desabafar? Para contar que está tendo um problema, que tentaram passar a perna na gente, que nos enganaram, que extraviaram, que tentaram, que foram injustos com a gente. Quanto tempo faz? Jesus é o guia e o modelo da humanidade, capaz de resolver completamente o nosso problema. Enfim, depois de comentar um pouquinho de Jesus, a gente vai entrar nas parábolas. Muito importante compreender o ambiente das parábolas. Porque, olha, não tem uma palavra dita por Jesus que foi em vão. Acredite. Não tem uma palavra dita em vão. Tudo tem significado. Às vezes pode não ter para mim naquele momento, mas se eu estudar mais, se eu buscar, se eu me aprofundar, aí eu vou encontrar o significado naquilo ali. Mas tem. Então, às vezes, quando possível, e hoje a internet ajuda muito com isso, o YouTube, quando for estudar uma parábola, quando lê, busque os aprofundamentos, veja o que ele queria dizer realmente com aquilo, ou apenas respire fundo algumas vezes, peça ao seu anjo guardião que lhe auxilie, peça a Jesus que venha facilitar o entendimento daquela parábola. Eu trouxe aqui a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. E aí eu vou contar o ambiente dessa parábola. Pedro, em determinado momento, chamou alguns doutores da lei, alguns fariseus, judeus, né, que tinham aí elevado patamar hierárquico para conhecer Jesus. E ele vem trazendo essas pessoas para conhecer o mestre, que fazia milagres, né, que falava para o povo. E quando Pedro se aproxima de Jesus, os fariseus, os doutores da lei, eles dizem para Pedro assim: esse é o teu mestre? Com Jesus. Esse é seu mestre? Jesus estava almoçando num local que era de comum encontro das pessoas para a época, que é o mercado. Então o mercado era o local de encontro. Se eu queria contratar alguém, eu ia para o mercado. Se eu queria arrumar emprego, eu ia para o mercado. É como se fosse a praça, né? Então acontecia lá as reuniões das populações, das pessoas. Então Jesus estava almoçando com as pessoas de má vida, com os ladrões, com os cobradores de impostos, com as prostitutas, as mulheres da vida, que na época essas pessoas eram tidas como impuras, todas. Os cobradores de impostos, gente, é uma coisa interessante, porque os judeus eram subjugados pelos romanos. Então os romanos conquistaram aquelas terras. Os judeus eram quase que escravos dos romanos. Os romanos que mandavam em tudo. E cobravam altas taxas de impostos dos judeus. Os judeus odiavam os romanos. Primeiro porque eles se achavam um povo escolhido por Deus. Então você pega um povo que se acha escolhido por Deus e está sendo escravizado por outro povo, isso já gera um ódio muito grande. Eles eram muito orgulhosos. E segundo, que como os romanos não conseguiam cobrar impostos dos judeus, porque eles seriam mortos, obviamente, eles escolhiam pessoas entre os próprios judeus para fazer esse papel de cobradores de impostos. Então vem Zaqueu e alguns mais que contam na Bíblia. Eles eram cobradores de impostos, então eles trabalhavam para os romanos. Os judeus não podiam matá-los, porque eram do seu próprio povo, mas eles eram considerados traidores, pessoas de má vida, pecadores e tudo mais. Então eles eram rechaçados pelos judeus porque faziam esse papel infame de cobrar os impostos para os romanos. E estava lá Jesus, quando chega Pedro, com os sacerdotes, com os doutores da lei, está lá Jesus almoçando com os ladrões,
com as pessoas de má vida, com os cobradores de impostos. E aí eles dizem assim: esse Pedro é o teu mestre. Ele avaliou a situação do ponto de vista apenas material. Ele e os sacerdotes, que eu estou dizendo. Porque Pedro pode ter ficado sem resposta naquele momento. Mas Jesus escutou. E o erro dos sacerdotes foi subestimar Jesus. É o mesmo erro nosso hoje. O mesmo erro nosso, gente. A gente olha para Jesus e acha que é aquela figura histórica que ensinou o Pai Nosso e que está lá no cantinho dele, a exemplo de Deus, com a barba branca sentadinho lá naquela cadeira. A gente coloca Jesus tão longe, num pedestal tão alto, como se Deus também estivesse lá e não traz ele para perto. A gente subestima a condição de Jesus, como fizeram os sacerdotes. Pois bem, Jesus se levanta, olha ao seu redor, e como era um local de muitas pessoas, era um mercado, era uma praça, ele identifica 3 grandes grupos. Tinham mais, mas ele identifica principalmente 3 grandes grupos. As mulheres, as pessoas comuns, que eram os lavradores, eram os pescadores, eram os pastores de ovelha, e os patriarcas, que eram os sacerdotes, os doutores da lei. Ele identifica esses 3 grandes grupos porque eles não se misturavam. Os sacerdotes não andavam junto com os povos comuns, que eram, a maioria das vezes, miseráveis, eram pobres. E os homens também não se misturavam com as mulheres. As mulheres e crianças naquela época não eram nem contados, gente. Mas Jesus contava. Jesus via. Tanto que ele identificou esses 3 grupos e contou 3 parábolas. Parábola primeira, a da dracma perdida. E Jesus diz assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia ou candeeiro e varre a casa e procura diligentemente até achá-la? E quando tiver achado, reúne suas amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. É uma historinha simples, né? É uma historinha simples. Mas para o povo da época não foi. Os sacerdotes não entenderam nada. Os pastores de ovelha, os homens, não entenderam nada. Mas as mulheres que estavam lá entenderam. Gente, uma dracma é uma moeda da época, como um denário. Só que o denário era uma moeda que tinha valor. É como se fosse hoje R$100 um denário. Valia uma diária de trabalho, um denário. Aí tinha o sestércio, como se fossem os centavos de hoje, e tinha a dracma. A dracma não tinha valor. A dracma é como se fosse hoje uma moeda de 1 centavo. Se você achar, você nem pega. Nem pega, não tem valor, gente. Então isso é uma dracma. E por que Jesus contou essa história? E aí um estudioso da Bíblia, inclusive espírita, Haroldo, escutei essa história de Haroldo Dutra, ele disse que foi pesquisar os costumes da sociedade da época. E ele viu que as mulheres, como as dracmas não tinham valor, as pessoas não utilizavam muito, então elas juntavam essas moedas para fazer colares. Elas faziam colares, faziam joias com essas moedas. Então a dracma em si não tinha valor, mas no colar ela valia muito. Então, gente, imagine que uma mulher perde uma peça de um colar. Será que ela vai usar isso, gente, com a peça faltando? Vai usar um brinco quebrado? Vai usar um colar faltando peça, desarranjado? Não vai. Fere ali a sensibilidade feminina. Ela quer o colarzinho dela completo. Entende? Então, se ela perder aquele pedacinho, ela vai procurar até encontrar, porque o colar tem valor para ela. Cada dracma, cada pedacinho tem valor. As mulheres entenderam que Jesus estava falando quando ele estava almoçando com aquelas pessoas que, às vezes para Pedro, às vezes para os sacerdotes não tinham valor nenhum, não tinham valor para eles. Mas para Deus elas tinham valor. Para Deus o ladrão, a pessoa que está perdida, o cobrador de imposto, não importa. Não importa quanto a gente tenha feito errado. Não importa o quanto eu tenha descido na minha moral. Para Deus, eu sou importante. E Ele vai parar o que estiver fazendo para me resgatar. E as mulheres entenderam isso. E Ele olha agora para os pastores, para os homens comuns da época e conta. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixa as 99 aos montes e vai procurar que se extraviou?
Se acontecer de achá-la, em verdade vos digo que se regozija mais por essa que achou do que pelas 100, pelas 99 que estavam seguras. Assim não é da vontade de vosso Pai que está nos céus, que pereça uma só destas pessoas. Olha só, gente. Ele contou a mesma coisa para grupos diferentes. Cada um entendeu no seu ponto. Cada um entendeu no seu ponto. E a gente vem aqui e quer julgar todo mundo. Para Deus, todas as pessoas são importantes, independente do processo em que elas estejam ou do mal que elas tenham sido capazes de fazer. Deus está em trabalho contínuo para resgatar. Então, se você tem um filho que é usuário de drogas, confie em Deus. Ele vai cedo ou tarde ser resgatado. Ele vai se harmonizar. E veja, a importância de Deus é com o Espírito. É com o Espírito. Às vezes leva 2, 3 vidas para a gente conseguir ter um reajuste nosso. Para Deus não tem importância o tempo, mas a pessoa vai voltar. Vai ser resgatada e nós também. E olhou para os patriarcas, para os doutores da lei, para os sacerdotes e conta a parábola dos 2 filhos. Um pai tinha 2 filhos e o mais moço disse para ele: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Todo mundo conhece a parábola. No final, o pai recebe o filho de volta. Não importa quanto o filho tenha errado, não importa por que caminhos o filho passou, não importa como ele gastou os bens que o pai dispensou, não importa se ele desperdiçou todos os benefícios que o pai, que é Deus... Gente, não importa se desperdiçamos as oportunidades que Deus colocou em nosso caminho, não importa. No momento em que a gente voltar os olhos para Ele, pedir a Jesus numa prece, e estiver disposto a fazer o bem, Ele nos aceitará de volta. E nesse momento, os sacerdotes entenderam a mensagem. Entenderam porque ele estava almoçando com os ladrões e os cobradores de impostos. Entenderam tudo. Para finalizar, eu desejo que a nossa convivência no nosso dia a dia seja um pouco mais próxima dessa mensagem de Jesus, que só em falar a gente já se sente mais harmônico, mais forte, mais confiante. Aqueles problemas que estavam lá fora antes da gente entrar pareciam tão grandes, e a gente chega aqui e já são menores. Isso é porque a força de Jesus nos sustenta. Então, que a gente possa, cada dia, porque a gente é falho, cada dia fazer prece, pedir a Jesus que nos acompanhe, que nos abençoe durante a noite, que refaça nossas forças durante o sono, para que a gente no dia seguinte tenha entusiasmo para trabalhar no bem. Tenha força para não se incomodar com os problemas alheios que chegam até a gente, com as discussões, com os ataques, com as ofensas, que a gente possa ser maior que tudo isso. Jesus ensina tudo isso nas suas parábolas. Enfim, que a gente possa trazer Jesus para perto, porque aí sim a gente vai sentir toda a plenitude que Ele nos promete. Muito obrigado. Queremos mais uma vez aqui agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, possamos ter assim absorvidos e mais uma vez aumentado a nossa fé, a nossa crença de que não estamos sós e que Cristo, através de toda essa pleide da espiritualidade maior, está sempre nos orientando, que possamos estar atentos para captar todas as nuances das mensagens passadas para a gente. Agora, para finalizar, mais uma vez gratos a todos, ao nosso palestrante, e que, assim como ele falou aqui na nossa palestra, que não sejamos espíritas de casa espíritas, que a mensagem aqui possa valer lá fora, que a teoria que podemos aprender aqui, que a gente possa pôr em prática lá fora, para que isso realmente vale a pena. Falar aqui também, como eu não falei logo no início, da questão de todos os dias, as pessoas que queiram fazer algum atendimento fraterno, que queiram conversar em particular, na quarta, na sexta e nos sábados, nós temos sempre alguém aqui disposto a conversar
E hoje nós teremos o nosso passe individual, viu? A gente vai fazer, que tem algumas vezes a gente não fez, hoje a gente vai fazer. E para finalizar aqui, nosso irmão vai cantar mais uma música para a gente, para manter essa harmonia e aproveitar essa novidade também na nossa casa. Logo após a música, a gente convida nosso irmão Pedro a fazer a nossa prece final e logo em seguida a gente vai para o nosso passe individual. Mais uma vez, gratos a todos e que nosso Mestre Jesus seja o nosso guia e nosso exemplo sempre. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava, jeito simples e desinteressado, dava coração de quem eu escutava. O seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pescador que tinha tanto amor. Aquelas pragas, naquele mar, até ele veio em casa de Zaqueu. Aquelas terras, aquele sol, tentava espetar, que olhas tão bonitas, jeito feito de se expressar, enchia o coração de casa de Antonita. O seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Aquelas ruas, aquele chão, aquele poço em casa de Senhor, aquela régua, entardecer, o mundo viu nascer a paz e a esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. E sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha muito amor. Certo dia, ao final, alguém levou o jovem galileu. Ninguém sabia qual foi o mal, o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar vestiu na posição de alguns privilegiados. Os mataram a Jesus de Nazaré. Em meio de ladrões puseram sua cruz. Como ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Tinha tanto amor. Vamos fechar os nossos olhos, quem se sentir à vontade. Respirar fundo, elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor Deus, Pai amado, de amor e misericórdia, que Tua bendita luz derrame-se sobre nós como um bálsamo, a sarar as nossas feridas, acalmar as nossas dores, diminuir o nosso sofrimento.
Tu que conheces, Senhor, o nosso íntimo, sabes das nossas angústias, das nossas dificuldades, dos nossos problemas mais íntimos. Tu que conheces as nossas virtudes, como os nossos defeitos. Conhece-nos mais do que a nós mesmos, Senhor. Dá-nos a Tua bênção. Reconforta-nos o coração, gelado muitas vezes pelo orgulho, pelo egoísmo e pela vaidade. Que Tu nos acolha com Tuas mãos calorosas e que sejamos nós capazes de alcançar a Tua bênção, para assim caminharmos mais seguros, na confiança em Ti, Senhor, com a esperança de um mundo melhor no amanhã. Que Tu nos abençoe, nos ilumine, abençoe as nossas famílias e nos guarde de todo mal. Que assim seja.